Por quê? Porque diante de tudo que eu passava, diante de todo o processo, eu orava. Eu orava em meio às lágrimas, eu orava em meio a tempestades, eu orava em meio a situações agravantes, até que o Senhor, Ele se inclinou, atentou para as minhas orações. Por quê? Porque eu fui paciente. As circunstâncias diziam, desista. Mas a minha fé dizia, prossiga. O vento soprava forte, tentando me afastar para longe da presença do Senhor. Mas eu lutava. Mesmo que arrastando, se esforçando, eu ainda orava. Mesmo que às vezes, olha para cá, não saísse palavras nenhuma dos meus lábios, eu chorava e Deus interpretava as minhas lágrimas. Mesmo que ainda me faltava a palavra para expressar minha dor, para expressar a situação que eu me deparava, o Senhor entendia os meus gemidos, os meus sussurros, os meus soluços diante do Senhor. Eu fui paciente. As circunstâncias vieram para fazer que eu desistisse, que eu parasse, mas eu não desisti, eu não parei, eu perseverei clamando ao Senhor. E a perseverança produziu um milagre, porque Deus, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Aí quando Deus ouve a oração de alguém que persistiu, de alguém que não desistiu, ainda que as situações viessem para que ele desistisse, mas ele não desistiu. Quando Deus ouviu, porque ali se encontrava fé, Deus mudou a situação. A situação que eu não podia mudar. A situação que você não podia mudar. Porque a situação era desprezível, horrível. E quando eu não posso, a minha fé diz, clama ao Senhor. Quando eu não posso fazer, o Espírito de Deus intercede por mim, com gemidos inexprimíveis, dizendo, entrega ao Senhor. Só que entregar a Deus não é dizer, Senhor, está em suas mãos, não. Entregar a Deus é orando, é suplicando, é vivendo essa intimidade com Deus. E para viver essa intimidade com Deus, nós não podemos olhar a situação, por mais críticas, por mais desprezível que ela seja. Nós temos que olhar para aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, que é o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor Jeová. Ele ouvirá as vossas orações. E diante das vossas orações, Ele trará respostas. E a resposta que Ele trará é a solução que você precisa. É a solução que você busca. Olha como Davi vai relatar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quer dizer, Davi não esperou aqui, ó, de braços cruzados, não. Davi esperou com paciência, foi o quê?
clamando, orando a Deus. Quem não tem a paciência de esperar o tempo de Deus, nega a fé. Quem não tem a paciência de esperar o tempo de Deus, acaba negando o nome do Senhor. Acaba desistindo de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor. Quem não tem a paciência de esperar, não consegue se livrar da situação. Não consegue resolver a situação. Olha, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando ele foi paciente e não desistiu por nada, Deus ouviu. E quando Deus ouviu, olha a situação que Deus tirou. Tirou-me, versículo 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Além do Senhor arrancar da situação, Ele colocou em um lugar aonde nunca mais ele teria que passar pelo mesmo processo. Entenda uma coisa. Deus pegou Davi de uma situação, de um lago, cheio de lodo, charco de lodo. Entenda uma coisa. Lago horrível, cheio de charco de lodo, lama, aonde quem pisa se afunda cada vez mais. Para uma situação de rocha. O que é a rocha? É algo que nada pode destruir, é algo que nada pode afundar. Rocha, lugar firme, lugar de segurança. Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite? A sua vida financeira nunca mais será a mesma. Você não vai passar mais pelo que você passou na tua vida financeira. Deus está falando com alguém. Quando Deus ouvir as vossas orações e trazer resposta, você nunca mais vai contar moedinha. Você nunca mais, olha para cá, você nunca mais vai faltar o alimento dentro da tua casa. Você nunca mais vai ficar endividado. Você sabe por quê? Ele não vai permitir que você esteja passando pela mesma situação. Ele vai tirar você de uma situação e vai te colocar num lugar de segurança. Sabe esta batalha que você está passando dentro da tua casa, no teu casamento? Quando Deus ouvir a sua oração, quando Deus ouvir o teu clamor, nunca mais você será humilhada dentro da tua casa. Nunca mais Ele erguerá a voz contigo. Nunca mais haverá separação no teu casamento. Nunca mais os teus filhos entrará em situação de vício. Nunca mais tu sofrerá com essa enfermidade. Sabe por quê? Deus ouviu as tuas orações, enviou resposta, te tirou você deste lugar desprezível e colocou sobre uma rocha.